Bom dia a todos. Vamos começar agora a nossa webinar sobre multiload. Agradecer a participação de todos que estão aqui. Tá? Meu nome é Roberto Estevão, sou diretor executivo da PHD Master, que é a distribuidora da TopTech no Brasil e que representa a TopTech aqui. Tá? Então vamos começar a falar um pouquinho do multiload. Bom, qual vai ser a nossa principal atividade hoje aqui com vocês? Primeiro, apresentar, nós darmos um overview sobre o multiload, ajudá-los a gerar uma série de informações, como vocês configuram a estrutura do multiload, falar um pouquinho da arquitetura do multiload e do tipo de informações que nós precisamos receber para que nós possamos montar essa estrutura, essa arquitetura com vocês. Vamos falar um pouco das funcionalidades básicas do multiload, mas principalmente das funcionalidades que o multiload tem e que o diferencia dos outros equipamentos. Ok? Um ponto importante que eu gostaria de colocar para vocês também é a disponibilidade que nós temos dentro da PHD, não só de fazermos todo o processo de configuração, mas também de fazermos todas as montagens dos painéis e dos equipamentos. E, além disso, nós fazemos os testes funcionais, como vocês vão poder verificar aqui na nossa apresentação. Aqui no nosso laboratório de configurações e testes, tá? Dentro da nossa estrutura da arquitetura, vocês podem ver o multiload. Nós temos aqui a RCU e o multiload com todos os seus cartões e a estrutura que nós temos que permite que a gente teste cada um dos cartões e cada um dos componentes que nós enviamos para vocês no terminal. Tá? Isso garante, além de toda a qualidade que já vem do equipamento, intrínseca do próprio equipamento, também já nos garante, dentro desse processo, que nós tenhamos segurança ao enviarmos equipamentos para vocês e que esses equipamentos tenham um índice de falha tão baixo quanto que vocês e os nossos clientes que já estão acostumados com multiload conhecem. E vamos iniciar o nosso processo, a nossa apresentação. Ok? Então, pré-determinador eletrônico ou um preset eletrônico. Tá? Qual é a principal função desse equipamento? Já foi criado, primeiro, pré-determinadores que têm a função de controlar o volume, medir o volume e controlar quanto de produto foi carregado ou descarregado numa transação, numa batelada. Tá? Ao longo da década de 80 e 90, os pré-determinadores mecânicos começam a dar espaço para os pré-determinadores eletrônicos, que são equipamentos que apresentam maior funcionalidade, apresentam uma série de vantagens, como, por exemplo, além da medição do volume ambiente, a capacidade de fazer correções de produto a 20 graus. E aí nós começamos a evoluir dentro desses processos. Qual é a principal finalidade, então, de um pré-determinador eletrônico? Medir o produto e controlar um volume ou uma batelada. Ok? Mas hoje nós não queremos só isso dentro de um pré-determinador eletrônico. Nós queremos muito mais desse processo. Tá? Então, além de eu medir o produto que eu vou receber ou que eu vou expedir, eu quero criar múltiplas receitas, fazer controle de misturas, fazer o controle de monitoramento operacional, fazer todo o controle dos dispositivos de permissão, saber se o meu caminhão está aterrado, saber se eu não tenho overfill acionado e assim sucessivamente. Então, o meu pré-determinador eletrônico hoje é muito mais já do que simplesmente o pré-determinador eletrônico do passado. Quais são os grandes problemas? Qual é o problema do terminal? Tá?
A escolha de um preset adequado, um pré-determinador adequado, é fundamental para o desempenho do terminal, tá? Porque o terminal precisa crescer e esse equipamento ele precisa se modelar às novas necessidades do terminal. Quando um terminal é instalado ou ele é projetado com uma certa característica. Ao longo do tempo, as características ou as solicitações do mercado vão fazendo com que nós tenhamos que fazer uma série de alterações nos nossos sistemas e essas alterações precisam ser fáceis, as expansões precisam ser fáceis de serem feitas, de serem executadas. E qual é a solução desse problema? A solução desse problema, na parte de todo o processo de medição, é o meu multiload. Tá? É um pré-determinador flexível, versátil, com capacidade de expansão e com muito mais fácil manutenção, com processo de manutenção fácil e integração fácil. Aqui nós temos dois invólucros, basicamente, que vocês vão ver dentro do mercado, que vocês vão ver nas instalações. São basicamente dois invólucros, um para divisão 1 ou zona 1, tá? Que é um produto XD, e um segundo elemento, que é uma segunda configuração numa carcaça para instalação na divisão 2 ou zona 2. Dentro dessas duas configurações, basicamente das carcaças do multiload, nós temos dois tipos de firmware, basicamente. Tá? O primeiro são os SMPs, que são para aplicações simples. Um único tramo de medição, um único braço de carregamento, tá? Aplicações que nós utilizamos muito em sistemas mais básicos e mais simples. O segundo é o multiload standard, tá? Aqui, por exemplo, o XL, que nós temos para a área classificada, que consegue controlar até 12 braços de carregamento, com até 5 tramos de medição, fazendo mistura ratio blend por braço. Ok? 16 aditivos por braço de carregamento também. O que dá tanta flexibilidade para o multiload? Por que o multiload é tão flexível? Qual é a grande vantagem do multiload? O que gera tanta flexibilidade no multiload? Tá? A concepção do multiload foi feita de tal forma que eu tenha um conceito de uma CPU com uma IHM, com uma interface de processo, e remotas, que são os módulos FCM que nós vamos ver. Então, esses módulos FCM são módulos remotos que aquisitam todos os dados que são informados pelos seus instrumentos diretamente nesses equipamentos. E nós podemos, então, ir agregando ou adicionando módulos FCM em função das nossas necessidades. Tá? A outra grande vantagem que nós temos com relação ao processo da TopTech é que eles foram bastante hábeis no processo de geração e de construção desses módulos FCM, criando uma versatilidade ou uma gama de módulos que nos dá uma flexibilidade bastante grande. Então, quando a gente pensa em módulo FCM, vamos montar a nossa arquitetura para o multiload, a primeira coisa que nós temos a entender é que cada tramo de medição vai precisar de um módulo de medição ou do módulo do medidor. Tá? Esse módulo do medidor, ele é capaz de receber 4 sinais DC-in, tá? Ter 4 saídas AC-out e fazer o controle dos meus sinais analógicos, como temperatura, pressão, densidade desse tramo de medição. Então, esse módulo ele foi construído para controlar um tramo de medição. À medida que eu vou adicionando tramos de medição, eu vou adicionando módulos de medição. Tá, mas Roberto, você falou que nós vamos ter 16, posso ter até 16 módulos, 16 aditivos. São muitos aditivos para a gente colocar nesse módulo. Eu posso adicionar módulos com entradas rápidas, 4 entradas rápidas e 4 saídas. E aí, cada um desses módulos
é capaz de controlar até 4 blocos de aditivação dentro desse processo. Tá, mas como é que eu controlo, por exemplo, os meus sinais de saída de bomba, os meus sinais de permissão? Eu quero colocar um sistema, por exemplo, com permissivos para aterramento, overfill. Então, nós utilizamos os demais módulos de entrada e saída, e aí nós temos uma gama de módulos que a gente pode utilizar, tanto com entradas AC, quanto com saídas DC. Então, nós precisamos montar essa arquitetura juntos, tá? Ou aqueles que já estiverem treinados podem montar essa arquitetura. Então, o que nós temos? Nós temos esse elemento montado na plataforma de carregamento, onde ele vai receber o processo de operação com o motorista ou com o operador, dependendo do perfil do seu terminal, e um gabinete, tá? Ou um painel que vai receber os módulos FCM, que serão responsáveis por receber os sinais de campo. Dentro desse perfil e desse recebimento de sinais de campo, tá? Quais são as grandes vantagens do multiload? O que torna o multiload tão diferenciado dos demais presets? Além de uma expansividade muito grande, um controle muito grande, tá? O multiload ele é flexível e eu posso acrescentar módulos de forma bastante ampla, tá? Eu tenho dentro do multiload a facilidade, por exemplo, de colocar custom logics, que são lógicas customizadas de forma bastante ampla e fazer um controle que não estava previsto no meu processo original. Então, controles periféricos que eu necessite. Ele pode ser expandido, como nós já falamos. A manutenção é simples e fácil. Dê uma olhada como é que a gente pode fazer os processos de manutenção, retirada e entrada e acréscimo de módulos de forma a quente, sem grandes problemas dentro desse processo, tá? Ele pode funcionar tanto em modo standalone, como a gente vai mostrar aqui, como estar conectado com um sistema, com o Terminal Automation System ou com um sistema de automação de terminais, comunicando com ele. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Tá? Funções e benefícios. Lógicas avançadas de controle de aditivo, interfaces otimizadas com o usuário. Imaginem o seguinte, se cada preset e cada predeterminador vocês têm dentro mesmo que seja um preset eletrônico mais moderno, ele controla um braço de carregamento, vocês vão ter que ter várias interfaces para controlar vários braços de carregamento. Nesse ponto, a TopTech ela concentrou toda a interface, todo o elemento em uma única interface, que vocês vão ver que fica muito mais fácil e confortável, tanto para o pessoal de operações, quanto para a comunicação com o sistema remoto ou com o sistema de terminal, de automação de terminal. Facilidade de programação de receitas. Nós temos um volume de receitas que podem ser programadas no multiload extremamente grandes e flexíveis. Um outro ponto muito importante é nós não termos obsolescência de firmware e vocês ficarem travados com relação ao uso de firmwares ou não poderem atualizar as firmwares, ou terem dificuldades em processo de atualização de firmwares. Todas as firmwares do multiload podem ser atualizadas e elas são disponibilizadas gratuitamente pela TopTech. Então, novas firmwares podem ser baixadas pela TopTech. A PHD anualmente faz com que essas firmwares sejam testadas no Inmetro e venham a compor a nossa aprovação de modelo do multiload junto ao Inmetro. Então, é um outro trabalho que nós fazemos constantemente no Brasil para que essas firmwares que tenham sido atualizadas
não possam ser utilizadas mesmo em condições de aprovações de equipamentos que necessitem de aprovação de modelo. Software em configuração remota. A TopTech permite a vocês fazerem a configuração através de um software, o Multimate, tá? E interagirem com o Multiload através do Multimate. Conexão através do web browser. Nós vamos ver bastante isso. Isso é uma ferramenta muito interessante, tanto para visualização, quanto para operação, quanto para configuração do equipamento ou manutenção do equipamento. Então, através da conexão web browser, como vocês vão ver, nós vamos poder duplicar tudo que está acontecendo aqui em uma tela e visualizar todas as minhas operações aqui remotamente. Nós podemos operar remotamente e visualizar o que eu estou fazendo remotamente aqui. Nós podemos fazer configurações através da web browser da mesma forma que eu consigo fazer diretamente do meu equipamento. Então, dentro dessas funções e benefícios, um dos pontos que são fundamentais que nós necessitamos sempre dentro dos nossos processos é interagir e fazermos uma interface com os sistemas. Então, o tempo todo nós estamos interfaceando com outros sistemas. Essa interface é bastante simples, porque a TopTech ela me permite, dentro desse processo, através das portas de comunicação, interagir com diversos equipamentos através de uma rede Ethernet ou através das portas seriais. Um equipamento que nós vamos mostrar aqui bastante interessante são os cartões de armazenamento interno. Nós temos capacidade, através de SD card, de armazenar desde firmwares até configurações dentro do multiload, audit trails, comunicações, transferir arquivo de forma bastante fácil. Nós podemos ter, caso seja necessário, leitoras de cartões integradas dentro do nosso equipamento. Tá? Bom, ter um equipamento muito flexível é muito bom, é muito interessante, mas nós temos que especificar esse equipamento para que vocês tenham a configuração adequada. Tá? E como é que nós fazemos isso? No início, para aqueles que ainda não estiverem familiarizados com o equipamento, nós podemos ajudá-los. A PHD tem uma equipe de automação que pode ajudá-los a fazer a montagem desse processo e o que nós vamos precisar de algumas informações do seu processo. Tá? Quais são as informações, características operacionais, quais são as receitas que vocês têm, quais são os permissivos de segurança dentro de cada um desses processos. Tá? Para isso, por exemplo, nós vamos pedir uma informação dentro dessas características, onde nós vamos precisar saber se é uma ilha, quantas baias essa ilha atende, tá? Qual o número de braços que vocês têm para cada ilha, tá? Para cada baia. Em cada uma dessas baias e cada uma desses braços, quais são os componentes que vão compor o braço, se eu tenho misturas, quais são as receitas que vocês querem configurar dentro do multiload, se vocês têm aditivos, se não tem aditivos, quais são os processos permissivos que estão interligados com o processo e saídas que vocês necessitem, como, por exemplo, aterramento, overfill, botoeiras de emergência, pedais da admin, etc. Com esses componentes em mão, tá? Com essas informações em mãos, nós vamos montar, juntamente com vocês, um mapa de entradas e saídas que nós vamos organizar para vocês. Esse vai ser o primeiro documento que vai ser gerado para que nós entremos e comecemos a fazer o processo de montagem da nossa arquitetura, estruturação do nosso painel e configuração futura do multiload. Esse mapa de I/O, como vocês vão ver aqui,
ele vai sair num documento como esse, onde nós vamos definir quais são os elementos ou os cartões que vão ser utilizados para a baia de carregamento, os cartões que vão ser utilizados para cada um dos braços de carregamento e cada uma das funções de entradas e saídas, onde vão estar ligados os seus medidores, como as válvulas de controle vão operar, o tipo de válvula de controle que você tem nas entradas e saídas, os tipos de sinais analógicos que vocês recebem e conectam nesses cartões. Nós vamos discutir através desses mapas de memória, de entrada e saída. Tá? Um processo bastante interessante que vocês vão visualizar no Multiload, e aqueles que já configuraram, que já tiveram a oportunidade de mexer no Multiload, conseguem observar, é que o Multiload ele foi concebido dentro de uma estrutura, de uma arquitetura, onde ele trabalha, primeiro, controlando uma baia inteira. Então, eu controlo toda a baia. Dentro dessa configuração, num segundo nível, eu verifico cada um dos meus braços de carregamento, que nós chamamos aqui de preset, porque no início você tem um pré-determinador controlando cada braço. Nós temos, então, os processos dos tramos de medição, ou dos medidores. E aí nós configuramos os tramos de medição até chegar nos componentes. E o que nós temos em cada um desses elementos? Então, por exemplo, a baia, nós temos a identificação da baia, quantos cartões nós temos, configurações de sinais permissivos de cada uma dessas baias, como outros elementos. Então, tudo que for gerado para a baia de carregamento, que for parar o carregamento inteiro ou que for tratar o carregamento como um todo daquela baia, ele está configurado nesse nível. O preset, ou braço de carregamento, nós vamos definir o número de medidores que estão associados àqueles braços de carregamento, nós vamos definir o tipo de mistura que nós vamos ter para aquele braço, nós vamos definir as vazões, nós vamos definir alarmes para aquele braço de carregamento, volumes de início de vazão de baixa e de alta e assim sucessivamente. E aí nós descemos para o nível de medidores, o nível de tramo, onde nós vamos configurar as válvulas de controle, nós vamos configurar os medidores, nós vamos informar o K-factor no medidor, vamos atribuir esse medidor, dizer a que módulo que ele está ligado, nós vamos definir os alarmes de range de vazão mínima e máxima do medidor, alarmes de controle de válvula e assim sucessivamente. Tá? E descemos mais um nível, vamos para mais um nível desse processo, que é o nível de componente. Tá? Então, como um medidor ele pode trabalhar com múltiplos componentes também, nesse nível de componentes nós vamos atribuir, por exemplo, quais são os meter factors que aquele medidor vai ter para cada um desses componentes, atribuir quais são os produtos que aquele medidor pode trabalhar, os trips de descida e controle de rampa, entre outras funções que nós temos dentro desse processo. Tá? Nós podemos ter também, em cada um desses níveis, permissivos específicos para cada um desses níveis. Tá? Outro ponto bastante importante e interessante do Multiload é o controle de acesso. Tá? Dentro do controle de acesso, estrutura de configuração do controle de acesso, eu posso criar níveis de controle de acesso para configurações, para acesso simplesmente operacionais, acessos de configuração e dentro dos níveis de acesso de configuração, definir aonde cada desses operadores ou desses supervisores podem ter acesso e o que eles podem mudar ou não mudar. Tá? E, além disso, fazer um controle de tudo que for alterado e todos os eventos que ocorreram durante os processos de carregamento ou descarga ou das mudanças de configuração, o que chamamos de audit trail, ok? Então vamos dar uma olhadinha. Eu vou pedir ao Bruno para me ajudar aqui. Infelizmente ele está
sem microfone, talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade de ouvi-lo quando ele falar, mas a gente vai conversando aqui e vamos começar a falar um pouco desse processo, tá? Então, vamos iniciar aqui dentro do sistema, fazendo o primeiro processo, que é um processo de interconexão entre o multiload, tá, e um sistema. Então, o que vocês estão vendo agora nessa tela nós estamos replicando a tela do multiload através de um software ou de um web browser chamado Dito, que o multiload nos disponibiliza, tá, de forma gratuita, e que vocês simplesmente precisam acessar via o endereço IP do seu multiload. Então, com o endereço IP, estando na rede, tendo permissão, nós podemos acessar o multiload, multiload através do Dito, ou visualizar tudo que nós estamos fazendo, que é o que vocês vão ver no multiload através do Dito, ok? Então, eu queria mostrar para vocês um segundo elemento que é bastante interessante que nós temos dentro do multiload, que é a possibilidade de utilização de um cartão de memória. Então, nós temos nesse ponto no multiload, ali junto à CPU, um slot onde nós podemos conectar um SD card e com esse SD card nós vamos fazer algumas demonstrações. Nós podemos, por exemplo, salvar configurações, carregar configurações, carregar ou substituir firmwares, nós podemos gravar trechos de auditoria, nós podemos fazer uma série de outros elementos dentro desse sistema, ok? Então, um outro ponto que eu já gostaria de mostrar, observem que o multiload é bastante simples de atuar. O número de placas não é um equipamento altamente congestionado, como nós estamos habituados a ver em outros pré-determinadores, com um monte de cabos chegando, uma vez que esses cabos vêm para as suas remotas, o que faz com que o equipamento seja muito mais fácil de manter e rapidamente, mesmo que você tenha algum problema, você consiga substituir uma placa numa velocidade bastante grande, ok? Então, eu vou pedir ao Bruno para me auxiliar aqui. Vamos iniciar aqui, por exemplo, fazendo um acesso aos processos de configuração e, por exemplo, carregando uma nova configuração do sistema através do SD card para vocês verem a velocidade e a praticidade desse processo. Ok? Eu acho que se você falar, o pessoal consegue captar. Vai pegar um pouquinho, né? Então, pessoal, eu vou começar aqui. Eu vou carregar uma aplicação. Então, selecionando aqui a opção Load Configuration, ele vai me jogar para uma lista. Aqui eu já tenho uma série de configurações que já foram realizadas. Eu vou escolher uma que a gente montou para vocês. Lab. Eu estou procurando ela aqui. Treinamento. Peraí. Vou botar isso aqui, gente. Uhum. Então, nós estamos fazendo a carga de uma configuração. Vocês podem ver que ela é bastante rápida. É um processo muito rápido de operar. E nós já fizemos carregamento de uma configuração, onde se nós viermos para cá e entrarmos nesse processo da configuração, já
Ok. Voltamos. Podemos? Ok, pessoal, voltamos. Peço desculpa por vocês aí, a gente teve uma queda aqui no processo. Voltando ao processo, vou pedir ao Bruno para voltar e nós fazemos uma carga aqui no processo de configuração. Vou colocar primeiro aqui em modo simulação, para a gente poder... Então, nós já carregamos a aplicação aqui, através do SD Card, e vamos utilizar mais uma funcionalidade que o Multiload tem, que nos permite trabalhar com ele, mesmo não estando conectados aos I/Os, mesmo sem estar trabalhando com os I/Os. Então, nós vamos entrar aqui dentro desse processo e configurar e colocá-lo em modo de simulação, tá? E isso permite, no modo de simulação, que a gente simule todo o nosso processo de configuração sem termos as interferências das entradas e saídas, e ele vai simular os processos. Então, habilitamos o modo de simulação no Setup RCU e vamos, então, iniciarmos o processos de verificação e teste de carregamento. Então, se nós viermos aqui agora, podemos limpar todos os alarmes e podemos fazer, através desse sistema, carregamentos múltiplos de produtos, escolhendo qual é a receita que nós queremos de cada um dos braços e entrando com esse sistema. Então, por exemplo, aqui o Bruno está fazendo carregamento do braço 1. Braço 2. Do braço 2. Escolhi o produto aqui, S500 com biodiesel. S500 biodiesel, já está com a mistura. E vamos carregando cada um dos braços. Todos eles a gente vai colocar 5.000 litros. Iniciando. Gasolina C. Aqui ficou em stop no 2. Eu comi mosca aqui e não iniciei o processo. Ok. Então aqui a gente já está com os 6 braços carregando ao mesmo tempo. Com as informações de status de cada um. Um já tem vazão alta. O 3 também já está na vazão alta. Bom, se nós quisermos ver o que está acontecendo num carregamento específico, vocês podem entrar nesse carregamento, tá? E navegar dentro do carregamento. Então, tudo que está acontecendo na mistura, no braço. Quanto eu entreguei de mistura, quanto eu estou recebendo de mistura. Se eu quiser entrar em cada um desses produtos, eu posso entrar em produto por produto e verificar quanto que saiu de S10, por exemplo, e quanto que foi carregado e as condições de carregamento de B100. Isso facilita muito o processo diagnóstico de vocês, ou simplesmente está na tela principal, onde o operador ou o motorista vão atuar visualizando todos os braços que eles estão carregando ao mesmo tempo. E aí não precisam ficar olhando para uma dezena de equipamentos ou vários equipamentos ao mesmo tempo para saber o que está acontecendo e aonde ele tem que parar. O Multiload continuamente está rastreando e está fazendo esse processo de carregamento. Ok? Aqui ele já está informando que ele está finalizando o B100 do braço 1. Então a gente tem aqui uma informação que ele, segundo a receita, né, ele deveria carregar 600 litros do biodiesel. Ele já está finalizou. O óleo está terminando aqui de carregar o S10. Então você consegue ter, né, essa visualização individual de cada produto.
e a estruturação de como ele está em cada uma dessas receitas. Então, através desse módulo, vocês podem, depois que fizerem a sua configuração, fazer o check de configuração. Ou isso também é muito prático, principalmente para as comunicações, quando a gente está iniciando um processo de comunicação com sistemas de automação do terminal. Então, todo o processo de comunicação, todo o processo de ajustes do sistema de automação de terminal, do TAS de vocês, pode ser feito através com o multiload, com ele em modo de demonstração, de teste. Então, nós já estamos começando a terminar os diversos carregamentos. Vocês vão ver aí os diversos processos já entrando em trip final, em fim de linha de carregamento. E terminando esse carregamento, nós podemos ver e analisar e ver de onde a gente pode pegar essas informações também, capturar essas informações. Todas essas informações vão ser guardadas no banco de dados interno do próprio multiload. Ou seja, mais uma funcionalidade do multiload, que é ter um banco de dados que consegue armazenar todas as transações que vocês foram feitas numa pilha de transações que sistematicamente vai sendo armazenada no próprio equipamento, tá? Além de ser armazenada no sistema de automação de terminais de vocês, o próprio equipamento também fazer a armazenagem dessas transações e vocês poderem recuperar futuramente, tá? Então, uma vez que a gente já tenha completado esse processo, se nós quisermos verificar ou se vocês precisarem verificar o que aconteceu com essas transações, nós podemos sair desse processo e entrar no modo de visualização e observar todas as transações que foram feitas e, escolhendo a última transação, que foi essa que nós fizemos, eu consigo ver, aqui está armazenado, quanto que eu carreguei no braço de carregamento, quanto foi de S10, quanto foi de B100, e assim para todos os braços de carregamento que foram carregados, para todas as bateladas que foram feitas. Então, pode descer. Eu vou pedir ao Bruno aqui, inclusive para a gente fazer um outro processo, para ele introduzir agora, por exemplo, para que a gente coloque o número de compartimento numa prompt também, tá? Para que nessa prompt a gente coloque, por exemplo, a placa do caminhão, tá? E a gente tenha também identificado qual o número de compartimento que cada braço carregou. Então, vamos repetir um pouco, fazer uma transação, introduzindo esse processo e entrando com essa configuração. Também. Vocês podem ver que minutinhos aqui eu vou incluir uma tela nova no multiload, onde o usuário pode entrar com uma informação nova, colocar número de placa, né? Vocês devem estar observando aqui uma coisa interessante, que nós temos aqui várias línguas dentro desse processo. O multiload permite que vocês mudem de língua, inclusive em função do tipo do operador que esteja operando, tá? Então, por exemplo, poderia ter license em inglês, placa em português, em alemão não tenho a menor ideia de como seja, então... tá? Mas a gente poderia colocar isso em várias línguas e uma vez que o motorista acesse ou o
seja um operador ou motorista de uma outra nacionalidade, ele receba essas informações e venha na língua dele, tá? E aqui estamos colocando para habilitar o compartimento, para que você também informe qual o compartimento que você está carregando nesse processo, tá? Configurar. Isso é bastante fácil. Então, vocês vão ver que mudou um pouquinho o jeitão ali de carregar. Ele está pedindo uma placa. Então, ele está pedindo a placa do caminhão. Tá? Então... Aqui identificou qual é o caminhão que vai carregar. E aqui no braço de carregamento, quais são os braços e o que ele está carregando. E aonde ele está carregando cada um desses braços, fazendo de forma mais fácil a identificação do compartimento para vocês. Agora, braço 1, vamos carregar no compartimento 1. A gente inicia. E o braço 2 no compartimento 2, por exemplo, ou 3. Ok? Bom, pessoal, nós estamos trabalhando em modo standalone, ou seja, nós estamos trabalhando exclusivamente com o multiload conectado. Ele não está conectado a nenhum tipo de sistema de supervisão e controle ou nenhum tipo de sistema de automação de terminais que possam trabalhar com isso. Se eu tiver conectado a um sistema de automação de terminais, esse diálogo entre o motorista ou o operador e o sistema de automação, ele fica praticamente limitado. Eu posso ir escrevendo ou solicitando prompts à medida, em cada uma das etapas e à medida que vocês desejarem ou que o sistema de automação necessitar. Então, a gente ganha com isso uma série de processos, uma série de vantagens, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos aqui alguns processos de simulação, entramos com a simulação sem contarmos com as entradas e saídas do sistema, tá? Mas talvez vocês estejam pensando o seguinte: olha, isso é muito legal, é muito interessante, isso vai me ajudar com relação à verificação do software. Mais uma vez que nós estamos adquirindo da PHD um painel de automação ou um sistema de automação geral, o que nós vamos precisar adicionar nisso aí para que eu tenha mais confiabilidade? Então, a PHD hoje, ela tem capacidade de fornecer para vocês, tá, não só o processo de configuração e a simulação dentro do processo de configuração, mas testar com seus módulos FCM um processo nas mesmas condições práticas, gerando pulso dos seus medidores, simulando temperatura, simulando pressão, simulando densidade, fazendo todos os processos de simulação, tanto de sinais analógicos quanto sinais digitais de permissão, para que vocês atestem que, olha, esse painel foi 100% testado, todos os módulos e todos os I/Os estão 100% corretos, eu só preciso colocá-lo na minha plataforma e fazer a interligação com os meus instrumentos na plataforma, sem ter medo de que alguma coisa aqui não esteja operando de acordo com aquilo que foi planejado lá no início, dentro do início do processo. Então, nós conseguimos fazer todos esses processos de simulação juntamente com vocês, com o que a gente chamamos de simulação amorno aqui, porque a gente já simula os pulsos, já simula os processos, já simula todo o sistema, só não estamos trabalhando 100% com os instrumentos de campo. Nas nossas instalações, em conjunto com a TSPro em Arujá, nós podemos, inclusive, no caso de skis que sejam fornecidos pela PHD,
fazermos essas simulações em tempo real também lá dentro desse processo, ok? Então, dando continuidade no processo, vamos esperar aqui o carregamento terminar e aí a gente vai mostrar algumas coisas, o Bruno vai mostrar aqui para a gente, alguns processos que são interessantes de visualizações, tanto das transações, quanto o que a gente pode ver com relação a visualizações e testes e verificações do multiload, tanto dos sinais de campo, quanto verificações internas do próprio equipamento no sistema de diagnóstico. Tá? Nós estamos no final, completando agora o último trip aí, então estão completos. Uma coisa interessante também é que o multiload ele vai sempre verificando o último carregamento para gerar um ajuste, uma compensação automática também do teu processo, para evitar falta e sobra de produto. Esse é um ponto interessante, que eu não sei se vocês repararam, no primeiro carregamento que nós tivemos, ele parou um pouco antes dos 5.000 litros. E à medida que ele vai vendo, ele faz uma análise e recalcula qual é o ponto que ele vai mandar fechar a válvula de controle para ele parar exatamente nos 5.000 litros. Então, agora nós tínhamos em torno de 5 litros antes, agora nós estamos parando praticamente nos volumes presetados, tá? Então, vou pedir ao Bruno para mostrar novamente a transação, para vocês verem aí como vocês podem visualizar a transação. Pode vir, visualizações e questões. Transações. Entrando nessa última transação. Essa aqui foi a última. E já tem o... Agora Bom, a primeira coisa no prompt, nós temos a placa do caminhão, já foi cadastrada, ok? E quando nós olhamos cada um dos carregamentos, vocês vão observar, tá, o produto, tá, e entrando nesse dado, qual foi o produto, qual foi o preset, ou o braço de carregamento que foi feito, e qual o número do compartimento com todos os dados do carregamento que vocês fizeram. Ok? Selecionando um novo produto. A gente teria aqui compartimento 2. Aqui no compartimento 2, vocês vão observar, foi carregado pelo segundo braço, braço 2, e quanto que ele carregou no braço 2 com todos os detalhes. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha nos diagnósticos, para vocês conhecerem um pouquinho da parte de diagnósticos do multiload, que é bastante interessante. Então, por exemplo, aqui nós podemos, além dos processos diagnósticos, fazermos testes internos, verificação dos leitores de cartão, toda a parte de comunicação e de loopback que podem ser feitos, testes de teclado, testes de display, verificação da comunicação com os FCMs, tá? Verificação das baias de todos os permissivos que eu tenho a nível de baia, preset, medidor, componente, tá? Verificação de sistemas de aditivos e assim sucessivamente. Tá? Se vocês quiserem ver os sinais que nós estamos recebendo do multiload, através das visualizações e questões, vocês podem ver toda a parte totalizadores, temperatura, pressão, densidade, todos esses analógicos que vocês recebem, vocês podem fazer essa visualização através desse sistema, ok? Mais um ponto interessante é verificarmos, por exemplo, o audit trail. Tá? Então, vamos ali no audit log para a gente visualizar no audit log. Por exemplo, fizemos uma modificação, não lembramos exatamente qual foi a modificação que eu fiz
aqui nós temos como estava e o que eu fiz de modificação. Então, por exemplo, o parâmetro Primeira linha, né? da primeira linha, nós... Na segunda linha, a gente tem um parâmetro que foi alterado e na primeira linha, o status dele, que estava antes, e o novo status que foi alterado. Então, é sempre assim, a primeira linha é o valor que foi modificado e na segunda linha, qual o parâmetro que teve esse valor modificado. Tá, então, aqui nós temos na segunda linha a entrada de compartimento, que foi modificada, ele estava desabilitado, nós habilitamos. Quem habilitou tem um ID de quem habilitou, o 0, de quem acessou. Nós temos a data e a hora na qual esse processo foi feito. Então, vocês conseguem visualizar todas as alterações e todas as modificações que foram feitas no Multiload. Vou alterar uma vazão aqui, né, para a gente mostrar. Então, por exemplo, vamos alterar aqui, fazer uma alteração. O Bruno vai fazer uma alteração rápida aqui. Nós vamos poder mostrar para vocês como esse processo efetivamente funciona. Eu vou alterar a vazão alta do meu produto S10 do braço 1. Está em 1.700 litros por minuto. Eu vou colocar para 1.800. Pronto, fiz a alteração. Agora eu vou voltar naquele menu para a gente verificar o que eu acabei de fazer. Ok. Então, vocês podem visualizar aqui, foi feita uma alteração em vazão alta. Tá? Braço 1, componente 1. Braço 1, componente 1, era 1.700, foi para 1.800. Quem fez a alteração foi o ID 0 e ele fez hoje, 24 do 10, 23, a data é o contrário, tá? E às 11h02. Ok? Então vamos lá. Podemos sair. E voltar para esse processo, ok? Então, depois, aqueles que tiverem mais interesse em se aprofundar mais, nós vamos fazer agora, no começo do ano que vem, em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, estamos programando um treinamento. Por favor, aqueles que tiverem interesse podem enviar via e-mail, tá? Entrar em contato conosco por e-mail ou pelo próprio chat também, já colocar algumas entradas para a gente poder aprofundar mais, porque, como vocês viram, o equipamento é um equipamento muito poderoso e pode ajudar bastante vocês. Vamos iniciar aí dentro do processo. Tá? Eu gostaria de abrir para alguns questionamentos agora. E aí, se vocês quiserem fazer alguns questionamentos no chat, se nós tivermos tempo, vamos responder os questionamentos, ou então vocês podem, posteriormente, entrar em contato conosco através dos nossos e-mails, tá, da PHD, e nós vamos respondendo e ajudando a vocês aí nas suas dúvidas.